Olá, sejam todos bem-vindos a mais este painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal e na sequência o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. Tocante à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito ao PGDAO número 1, de 29 de janeiro de 2026, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, foi publicado no Diário Oficial do dia 30 de janeiro, e que trata da prorrogação da adesão às transações de débitos tributários inscritos em dívida ativa. Então agora, de acordo com o PGDAO número 1, os contribuintes, pessoas físicas e jurídicas que têm débito inscrito em dívida ativa da União, poderão aderir a uma das modalidades de transação, de negociação ou não, com redução de multa e juros, em alguns casos, outros não. E este prazo, então, para adesão a essa transação vai agora até 29 de maio de 2026. Então, para aderir à transação, podem ser aqueles contribuintes que têm débitos inscritos em dívida ativa até 1º de novembro de 2025, para que possam transacionar nas modalidades com capacidade de pagamento, onde tem desconto de até 65% da dívida, limitado ao montante das multas e dos juros, né? Transação de débitos considerados irrecuperáveis e débitos inscritos com garantia por seguro de garantia e carta-fiança. E aqueles contribuintes que têm transação de pequeno valor, né, seria então os débitos inscritos até 30 de janeiro de 2025. Então fica mais aí uma prorrogação que a Procuradoria já ao longo dos últimos anos vem concedendo aos contribuintes, oportunidades de negociarem os débitos inscritos em dívida ativa, alguns com descontos e outros com prazo alongado e não sem desconto. O segundo assunto que a gente traz para os senhores diz respeito à contabilização dos lucros, né, decorrentes da ata de deliberação dos lucros gerados até 31 de dezembro de 2025. Passado aí essa questão da elaboração da ata e registro na junta comercial ou no cartório de títulos e documentos, agora nós temos a questão do encerramento dos balanços, né? Então o que a gente traz aqui é mais um alerta, né, para como que as empresas, os contadores deverão proceder com relação àquelas aquelas empresas que elaboraram assembleias e lavraram as atas e levaram a registro para fins de obterem a isenção dos lucros gerados até 31 de dezembro de 2025 ou parte deles, né? Então a gente sabe que muitas empresas elaboraram atas com base em balancetes levantados em 30 de setembro, 31 de outubro ou 30 de novembro, e outras agora no mês de janeiro ainda conseguiram fazer também com data de 31 de dezembro. Pois bem, feita a questão da elaboração da reunião, da assembleia e das atas levadas a registro, para a obtenção da isenção dos lucros, tem a formalidade de como registrar na contabilidade. A Receita Federal, no mês de dezembro, se pronunciou no sentido de que os lucros, né, que foram deliberados para fins de distribuição, pagamento, crédito, entrega ou emprego até 2028, os lucros que vão ser distribuídos aos sócios, aqueles que vão ser creditados ou pagos aos sócios, acionistas, eles devem ser destacado do patrimônio líquido, levado para registro no passivo de circulante ou no exigível a longo prazo, de modo que esses lucros não poderão, a partir de então, né, comporem a base de cálculo dos juros TJLP. No segundo caso, diz respeito àquelas empresas que deliberaram sobre a destinação dos lucros para futuro aumento do capital social. Pois bem, esses lucros, embora eles não sejam retirados, né, do patrimônio líquido, eles vão se integrar ao capital social, mas o recomendável é que a pessoa jurídica registre o valor dos lucros que constaram de ata como destinado para aumento de capital, registre uma conta própria dentro da reserva de lucros, denominada lucros para aumento de capital, lei 15.270 ou algo semelhante, né? Porque pelo disposto na legislação e pelo entendimento que a Receita tem externado, a isenção ficará limitada aos lucros que constam da ata. Então, aqueles lucros que porventura tiverem sido apurados em dezembro de 25
em montante superior ao que constou da ata, essa diferença ou esse excesso não estará ao abrigo da isenção, mesmo que a pessoa jurídica tenha elaborado ata. Se o lucro foi superior, a diferença que não constou de ata, seja em dezembro ou seja em janeiro, vai ser tributado futuramente quando tiver qualquer destinação, seja como distribuição ou aumento de capital social. Caso os lucros gerados no encerramento do balanço de 2025 tenham sido inferiores ao que constaram da ata, então a isenção ficará limitada ao lucro efetivamente apurado no encerramento do balanço, porque esses foram inferiores ao da ata. Então o fato de na ata ter constado uma distribuição de lucro superior ao do encerramento do balanço fica limitado ao lucro efetivo, então, nesses casos. Também um destaque que a Receita Federal já se pronunciou dizendo que toda essa questão de tributação dos lucros, né, a partir de janeiro de 2026, se aplica inclusive para os lucros distribuídos por empresas do Simples Nacional. Então, com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses. Fiquem agora na sequência com o colega Luiz Antônio, da área estadual. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. Com base no boletim informativo da CCA Bernardon dessa semana, trazemos para vocês o tema Reforma Tributária em Destaque. Se você tinha a sensação de que a reforma tributária era algo para um futuro distante, as notícias desta última semana de janeiro de 2026 mostram o contrário. A reforma tributária cada vez mais está saindo do papel e entrando definitivamente na fase de execução técnica. Nesta semana tivemos 4 grandes movimentações que impactam diretamente a rotina fiscal das empresas e dos governos. Vamos comentar resumidamente esse assunto. O primeiro ponto importante é que diz respeito ao pré-comitê gestor do IBS, que lançou a 2ª edição do Guia de Orientação para Estados e Municípios. Isso traz um alerta para todos os contribuintes gaúchos e brasileiros, pois uma das principais orientações desse guia, a recomendação I-015, diz que para os estados monitorarem rigorosamente a arrecadação de ICMS e ISSQN até 31 de dezembro de 2026 é muito importante. Significa que não haverá relaxamento na fiscalização do sistema atual. Pelo contrário, a recomendação é evitar perdas de arrecadação agora para garantir receitas futuras no novo sistema. Portanto, atenção total no modelo atual do ICMS e do ISS, que continuará sendo o objetivo dos fiscos estadual e municipais. A segunda novidade, o portal de serviços do IBS entrou no ar. Esse será o nosso novo ambiente de trabalho. É o canal único onde contribuintes, fisco e entes federativos vão se relacionar. Neste momento, ele está em fase piloto com cerca de 130 empresas e já conta com um SAC, operado pela Receita. Em breve, todas as consultas tributárias e a própria apuração do imposto serão centralizadas ali. A tendência é que serão minimizados e até extintos tantos portais estaduais e municipais para o novo imposto. Um dos pontos importantes para as empresas foi o lançamento do volume 2 da cartilha sobre o sistema de apuração assistida. Quando o IBS estiver sendo implementado, estaremos mudando de paradigma. Sairemos daquela lógica de apuração segregada por filial, estabelecimento e entraremos na apuração centralizada. O sistema vai processar automaticamente os documentos fiscais de todos os estabelecimentos da empresa. Por isso,
A qualidade dos dados na emissão da nota fiscal nunca foi tão importante. Se a nota sair errada, a apuração automática será errada. O sistema vai cruzar tudo. Já para os nossos clientes do agronegócio e do setor de gás, tivemos atualizações nos manuais da nota fiscal destes segmentos, a NF-AG e a NF-Gás. Além disso, houve atualização nas tabelas de classificação tributária e no código CST 820. Importante a análise dessas mudanças pelo setor de tecnologia da informação das empresas para garantir que as parametrizações desse sistema estejam corretas, ainda que estejamos nesse ano de 2026 num período de testes, mas com o reflexo imediato nas operações que serão tributadas pela CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, a partir de 2027 de forma definitiva. Outra notícia importante do Diário Oficial do dia 29 de janeiro de 2026 destaca que o CONFAS aprovou novos convênios ICMS que impactam diretamente as empresas gaúchas. Temos 3 pontos principais para salientar: uma oportunidade para quem fabrica ou vende bombas centrífugas, um alerta sobre transferência de crédito entre filiais e a prorrogação de um benefício significativo para a indústria e o agronegócio. Vamos aos detalhes. Começando com uma boa notícia para o setor de máquinas e equipamentos, o convênio número 6 de 2026 autorizou o Rio Grande do Sul a reduzir a carga tributária nas saídas de bombas centrífugas da NCM 8413-7080 e também da NCM 8413-7090. As novas cargas tributárias são 5,14% se a empresa vender para o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste e o Estado do Espírito Santo. 8,80% para as demais operações interestaduais, que envolve a região Sul, a região Sudeste, exceto o Estado do Espírito Santo, e para vendas internas aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Destacamos que o convênio autoriza o Estado a não exigir o estorno de crédito, ou seja, o contribuinte compra com crédito cheio e vende com carga reduzida, sem precisar devolver, estornar a diferença. Mas isso se o Estado do Rio Grande do Sul regulamentar dessa forma. Então precisa haver um decreto regulamentando esta manutenção do crédito integral. Então, fiquem atentos à publicação do decreto estadual que deverá validar esse procedimento. Agora, muita atenção para quem tem filiais em outros estados. O convênio ICMS número 7 de 2026 mexeu na regra de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, do mesmo dono. Foi criada uma vedação expressa. O contribuinte não pode transferir crédito de ICMS nas remessas interestaduais se a operação for de exportação, mercadorias indo para o exterior, e também petróleo, combustíveis, energia elétrica, aquelas operações que gozam de imunidade constitucional. Basicamente, o CONFAS fechou a porta para transferir créditos em operações que já não têm incidência do imposto pela imunidade. Se sua empresa faz logística entre filiais antes de exportar, é necessário revisar seu fluxo fiscal imediatamente. Outra notícia de alívio, mas com um detalhe técnico, é a do convênio 52/91, que reduz o ICMS para máquinas industriais e implementos agrícolas, pois ele foi prorrogado até 31 de dezembro de 2026. Isso garante a competitividade do setor por mais um ano. Porém, o novo texto dado pelo Convênio 10 de 2026 traz um detalhe para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, para Santa Catarina e para São Paulo, qual seja, a partir de 1º de maio de 2026, esses estados
ganham autorização para exigir o estorno de créditos nessas operações, se assim desejar, obviamente. Como você sabe, hoje mantemos o crédito integral nas entradas. A partir de maio, o Estado pode mudar a regra e exigir o estorno proporcional. Vamos monitorar a legislação estadual de perto para ver se realmente isto vai ocorrer. Para fechar o nosso bloco de atualizações do Rio Grande do Sul, trazemos um aviso operacional muito importante para o seu departamento financeiro e administrativo. Foi publicada em 30 de janeiro a Instrução Normativa número 8 da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, e ela atualiza a tabela de valores da taxa de serviços diversos do Estado. Aquela que tem o valor lá para a junta comercial, taxas de tabelionatos, esse tipo de serviço prestado que são concedidos pelo Estado. E vigora a partir de 1º de fevereiro de 2026. A tabela completa com os novos valores em reais já está disponível no apêndice 14 da Instrução Normativa do Departamento da Receita Estadual, número 45/98. Seriam essas as informações da área fiscal envolvendo a legislação do nosso Estado, assim como de outros que mencionamos, que gostaríamos de transmitir aos senhores. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA.